Bom dia no Senhor Jesus, caros irmãos e estimadas irmãs. Mas vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, Tu és bom e fazes o bem, a Tua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória, cujo nome foi tanto falado, mas certamente com pouco entendimento da parte da maioria das pessoas. Mas nós te louvamos porque o Senhor nos deu o Espírito Santo que nos conduz a Ele de modo a glorificá-lo e a glorificar o Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, neste momento, dá-nos entendimento para que aprendamos de modo prático, que façamos a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Caros irmãos, vamos ler no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Meus irmãos, nós estamos considerando esse texto e salvo engano, esse texto é a terceira ou quarta vez que nós olhamos para esse texto. Eu gostaria de ser em breve no que diz respeito à recapitulação, mas trazendo à memória uma coisa que é importante que nós encontramos aqui. Ora, bem, de um modo geral, posso dizer que Davi gostaria muito de ter sido construtor do templo. O Senhor o impediu. O Senhor, então, designou seu filho Salomão para ser aquele que haveria de construir o templo. Então, antes de Davi sair de cena, ele preparou o projeto, fez o projeto, evidentemente que tinha equipe, fez o projeto de acordo com aquilo que foi a orientação divina e se dispôs ele mesmo
a entregar para Salomão não só o projeto, mas também os recursos necessários para a construção daquele templo. Então, o que fez Davi? Ele mesmo dispôs-se, ele mesmo doou, e ele também fez com que o seu povo fosse alertado e que, por sua vez, fizesse como Davi fez. Então, quando nós olhamos para esses versículos, na verdade, desde o versículo 1, nós encontramos isso, 3 coisas nos chamam a atenção para aquilo ou o modo pelo qual tanto o rei Davi quanto a igreja, a congregação, o povo, todos eles fizeram da mesma maneira, com a mesma atitude. O que é que eles fizeram? Eles doaram voluntariamente, eles doaram abundantemente, eles doaram alegremente. Esses 3 elementos devem fazer parte da nossa conduta, não só no que diz respeito àquilo que é doar, mas em todos os sentidos, mas sobretudo fazendo isso. Deus ama quem dá com alegria. E aqui é o que nós encontramos. Então, passamos a olhar para esse texto e discorrer sempre nele de acordo com o que o texto está expressando aqui. Então, nós chegamos ao ponto básico daquilo que é a compreensão de Davi, da maneira que ele ofertou, quando nos versículos 14 a 17, nós vemos 2 coisas. Davi vendo a si mesmo e ao povo como incapazes de doar voluntariamente por si mesmos. E depois vimos no versículo 17, Davi tendo convicção, parece uma contradição, de serem ele e o povo doadores sinceros, ou seja, o que eles fizeram com segurança. Então vamos ler os versículos 14 a 17, que nós chegaremos ao ponto 4. Davi, então, a quarta parte, Davi viu-se a si e ao povo incapazes de doar voluntariamente. Então vamos ler esses versículos 14 a 17, ainda que estejamos considerando 14 a 16. Vamos ler juntos, então? Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Bem, esse é o ponto. Nós já tivemos a oportunidade de ver esse ponto no domingo passado. Vimos que, na verdade, Davi expressa o que é belo, gracioso, que se espera do povo do Senhor. O povo do Senhor tem que ser o povo livre. Sabe o que significa ser livre? É muito bonito quando nós encontramos num outro contexto, numa outra ocasião, o apóstolo Paulo dizendo aos coríntios: porque eu, sendo livre de todos, me fiz escravo de todos. Interessante. Paulo está dizendo que para ele servir a todos de modo agradável ao Senhor, ele precisava
ser livre de todos, inclusive livre de si mesmo. Porque se há algo que é difícil, é sermos encontrados livres da cobiça, livres do desejo de tantas outras coisas. Isso é uma bênção, é uma grande bênção, ser achado livre. E vejam que a Escritura diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E aqui nós temos um exemplo muito especial de tanto um líder livre quanto um povo livre. É isso mesmo. Daí, meus irmãos, quando Davi fez isso, quando viu que o povo seguiu também o mesmo exemplo seu, dando voluntariamente, dando abundantemente, dando de modo alegre, Davi então diz isso aqui. Ele viu-se a si e ao povo incapazes de fazer o que fizeram, doar voluntariamente. Ora, a primeira coisa que a gente vê está já aí, como nós vimos, a graciosa autorreflexão de Davi. E diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente? Quando a gente olha para trás, principalmente no momento como nós estamos vivendo, fim de ano, a gente olha para trás e, claro, provavelmente vamos ter vergonha de várias coisas que não deveríamos ter feito e que fizemos. Mas no cômputo geral, vamos ver que fizemos coisas que somente a graça do Senhor para agir em nós e conseguirmos fazer o que fizemos. Aí nos admiramos como isso foi possível. Essa semana a gente estava procurando algo relacionado ao escrito de Natal e o tema era o Natal e as contradições da vida. E aí, isso foi em 2016, parece, escrito. Quando eu ouvi, porque eu pedi para alguém ler para mim, quando eu ouvi o que eu tinha escrito, eu digo, não só não lembrava, como disse, mas olha, para mim mesmo, só a graça do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é Davi dizendo assim, ele fez, mas ele disse, mas quem sou eu? Ele refletiu. Além disso, ele tinha uma firme convicção da grandeza de Deus, porque ele diz, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. E então, vamos começar agora de onde nós paramos. A certeza de Davi da transitoriedade da vida sua e dos outros doadores. Porque diz, porque somos, o quê? Estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Irmãos, atentemos para essas palavras. Certeza da transitoriedade da vida. O que é isso? Irmãos, se tem uma coisa que só a graça pode fazer a gente crer, ter convicção, é de que amanhã poderemos estar mortos. Não. Respondam-me aqui. Quando você fez ou faz planos para 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos, você tem certeza de que o seu plano leva em consideração que você pode não poder cumpri-lo porque você vai sair de cena? É difícil, irmãos. É difícil. Em outras palavras, nós não atentamos para a transitoriedade da vida, ou seja, que a vida passa, nós passamos como um sopro. Em outras palavras, nós fazemos planos e deixamos o Senhor de lado, e mesmo usando palavras que parecem colocá-lo nos nossos planos, é só conversa. Se o Senhor quiser, amanhã vamos estar juntos, tá? Eu não sei se o Senhor quiser, tem a convicção que é devida. Porque, irmãos,
é um milagre, é graça do Senhor agindo em nós para que nós atentemos para a transitoriedade da vida. Vou mostrar isso para vocês no Salmo 39. Porque somos estranhos diante de ti. Vejam, Davi, eu vou ler os primeiros versículos até chegar ao versículo 5. Disse comigo mesmo, Salmo 39, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Vamos ler devagar, irmãos, esse versículo 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Meus irmãos, só quando o Senhor opera é que se reconhece a fragilidade pessoal própria. Não. Enquanto isso, eu vou fazer, eu serei, eu terei, eu darei, deixando o Senhor de fora. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Vocês percebem o paralelo que eu estou fazendo aqui? Davi dizendo, tendo a convicção de que ele e seu povo eram transitórios, porque somos estranhos diante de ti. Voltando para o Salmo 39, no versículo 5, ele diz, deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é o que, irmãos? Nada, porque ele é eterno, nós somos mortais. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Vocês percebem que o que nós estamos vendo em 1 Crônicas 29 tem a ver com esse Salmo 39? Vejam, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Irmãos, já paramos para pensar? Estou falando de forma inclusiva. Já paramos para pensar como não somos dados a ver, a reconhecer por nós mesmos a nossa fragilidade? Davi está falando isso aqui no contexto de doação, no contexto de dar ao Senhor o que é devido ao Senhor e porque vem do Senhor, e dá a razão para dizer essas coisas tão graciosas. E como nós estamos vendo, certeza da transitoriedade. Vocês entenderam o que é ser transitório? Olha aqui, passa. Alguma dúvida? Sim, senhor. A pergunta do irmão é, nós que somos povo dele, né? O Senhor o fez tudo o que tem feito para resgatar o seu povo. Mas em que sentido ele quer dizer somos estranhos diante de ti, já que nós somos povo dele? Claro que você olha para o contexto, não vai dizer que esse estranho quer dizer que nós não somos conhecidos por ele. Esse ser estranho não quer dizer que não somos amados por ele. Esse ser estranho não quer dizer que nós somos iguaizinhos aos demais. Não. Estranhos quando comparados com ele. Ora, quem é ele? Não é de se estranhar, irmão, não é de ficar admirados de que, de fato, com a nossa permanência aqui tão ínfima, tão pequena, diante dele, falando de modo comparativo, diante dele, o Deus Todo-Poderoso, imortal, cuja
pessoa é eterna diante de pessoas. Tanto é assim que ele diz assim, olha, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Somos estranhos diante dele nesse sentido. Não está se falando de relação, que é a relação entre ele e Deus, que o Senhor Deus não os conhece. Não, porque senão ele não estaria falando isso. Mas é a admiração de Davi diante do que ele e seu povo são realmente estranhos. Entenderam? Estranhos. Porque Deus é Deus e nós somos... Deus é imortal, nós somos mortais. Aí você vai perguntar, então Davi não tem esperança de estar com o Senhor para todo sempre? Tem. Ele está falando do quê? Da sua permanência aqui. O tempo que ele vai ficar aqui. Que faz sentido naquilo que o Salmo 39 também diz. A mesma coisa. A ideia é a mesma. Veja lá, versículo 12 do Salmo 39. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou o quê? Forasteiro, à tua presença, peregrino, como todos os nossos pais o foram. Desvia de me olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Então, claro que a ideia é olhar para si, ver a si, reconhecer a si como frágil. Interessante, frágeis somos diante da potência que é o Senhor, diante da majestade do Senhor, diante da longevidade do Senhor. Ele é eterno, nós somos ínfimos, estranhos nesse sentido. Tudo bem, irmãos? Acabaram as perguntas? E então, já que não há perguntas, nós chegamos ao santo mistério da adoração agradável ao Senhor. Olha o que ele diz. Senhor, outro ponto. De Leão, hein? Senhor, Deus, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa, o que diz? Ao teu santo nome. Olha, Senhor, toda essa abundância que é preparando para te edificar uma casa, vem no teu santo para edificar o mistério. O mistério é esse. Vem da tua mão e é toda tua. Já falei sobre isso, mas é interessante, olha. Toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Isso é um mistério, irmãos. Como é isso? Como é que nós entenderemos isso? Eu falei no domingo passado sobre isso. Eu gostaria de avançar um pouquinho mais para que nós compreendamos um pouquinho mais também. Irmãos, quando ele diz assim, vem da tua mão tudo isso, nós vemos aqui Davi como que dizendo que Deus age de modo incompreensível. Vamos lá. Vou aqui pensar em qualquer um de nós. Um trabalhador. A Bíblia diz assim, o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador, ele usa suas energias, ele usa sua inteligência, ele usa sua sabedoria, ele usa sua disposição, ele usa os seus dons e ele realiza coisas impressionantes. E depois ele diz assim, tudo isso que eu tenho, lembra que a gente cantou? Tudo isso que eu tenho vem de ti. Mas vamos pensar, mas como é isso? Como compreender isso? Só pela fé. E Davi está falando assim, por isso que eu chamo de um santo mistério da adoração agradável a Deus. Tem esse aspecto, é que Deus age de forma incompreensível, porque Davi diz, e é toda tua. Irmãos, isso é um milagre. Vocês conhecem aquela atitude do irmão que habita com outro irmão, e o irmão pega a meia que ele usa, a meia do primeiro irmão, usa. Você está rindo, né? Eu peguei você agora. Eu não estou falando para vocês, não, mas você já deve ter acontecido. Aí o outro diz assim, ei, essa meia é minha. Essa é a nossa maneira de ver as coisas. Por que você pegou minha meia? Isso é meu. Aí os jovens se casam e
Antes do casamento, ele recebe uma orientação de como deve se comportar no casamento. E uma coisa que o líder que está orientando o casal de noivos diz assim: olha, tempo de solteiro passou. Agora vocês são uma carne. O que antes era meu ou minha, agora é nosso. Eu imagino o Gustavo dizendo assim: ei, você pegou nossa meia. Você pegou nossa meia. Não, você pegou a minha meia. Aí os pais dizem: você comprou onde essas meias? Não, a senhora que me deu. Então diga: nossa. Com muita relutância ele diz: você pegou nossa meia. Mas ele continua no coração dizendo: é minha. Irmãos, marido e mulher tem muito a ver com isso. Olha, alguns contextos, eu sinto isso, eu conheço assim, quase com uma palma da minha mão. É raro casal onde o homem vai para a rua e ele recebe o dinheiro e ela trabalha muito, mas não recebe dinheiro todo mês. E o homem, ele acha que ele é o dono de tudo. Ela não se sente à vontade para dizer é nosso. Só quando às vezes ele diz: não, filha, filhinho, sei lá, como é que chama a esposa, tudo é nosso. Mas, via de regra, ela não se sente bem, porque ele não deixa ela se sentir bem. Acho que nem o Gustavo. Olha, você usou nossa meia, mas no coração, mas sabe que é minha. É minha. É assim, Gustavo? Lamentavelmente, né? Davi está dizendo: toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa vem de ti. Vem de ti. E agora? Eu imagino assim que alguns casais estão se pensando assim: mulher, você sabe o que eu estou dizendo agora. Marido, peraí, isso é só um instantinho, preste atenção. É para sua esposa se sentir assim segura com relação aos bens de vocês, que não são de vocês, tudo é dele. Entendeu? O senhor entendeu, senhor Hernani? O senhor entendeu, senhor Rodilane? Eu fico pensando aqui, o marido que mete a mão no bolso, a esposa pede R$5 para comprar. Existe isso, um coentro, um cheirinho verde. Ele mete a mão no bolso e fica contando, os dedos dele enxergam, e ele fica contando assim, quando tira, R$5, justinho. Parece que os dedos deles têm assim, aquela microcâmera, que conhece melhor do que os bancos, como determina o que é 5, o que é 10, etc. Só sai aquilo. O senhor está rindo, né, senhor Paulo Jucá? Veja bem lá, viu? Conversa, Sucá, conversa. Posso ter só R$5 no bolso, conversa. As mulheres precisam se sentir donas do que é de vocês também. O senhor está ouvindo, senhor Lima? Está ouvindo? E você, Ruenê, quando casar, como é que você pensa em fazer? Dá tudo para ela? Também não precisa ser assim. Olha só. A Bíblia diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não vai amá-la. Se você der tudo para ela, você não vai se amar e você não vai amá-la, porque não precisa amar mais do que a nós mesmos. O problema é que nós nos amamos muito mais do que o necessário. Precisamos nos amar de tal maneira que amemos o outro como a nós mesmos. Não é assim? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, a resposta não passou não, viu? Se tem aqui alguém olhando para você, depois que você falou, eu mesmo digo: não queira não, porque ele vai dar tudo para você, ele vai morrer, você vai se suicidar, ele, qualquer dia desse aí. Continua fazendo assim? Faça não. Alguma dúvida, irmãos? Depois diz assim: tudo vem de ti, vem da tua mão. E ele diz o quê? E é toda tua. Irmãos, isso é muito especial. O quê? O fato de que o Senhor Deus usa o que é seu, legitimamente seu, realmente seu, verdadeiramente seu, dá ao seu povo para que devolva a ele dessa maneira, irmãos, como gratidão. Deus usa o que é seu próprio para agradar a si mesmo por meio dos doadores. Alguma dúvida? Vejam bem, até aqui, nós estamos vendo um lado da moeda.
uma face da moeda. Tudo vem de Deus. E nós entregamos a Deus o que é de Deus. Mas outro lado da moeda é que, aí vem, em quinto lugar, Davi teve convicção. Teve convicção de serem ele e o povo doadores, o quê? Sinceros. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. A expressão bem sei nos leva a ver a convicção de Davi. Isso é impressionante. Por que é impressionante? Porque, via de regra, quando nós fazemos algo, a gente fica em dúvida. Será que eu dei com... Assim, não, sem querer dar? Vocês já viram um cachorrinho de estimação? Uma maneira boa de você saber se ele é manso mesmo é com a história do osso dele. Cachorro, ele quase olha para você, como dono dele, diz assim: meu dono, eu te quero tanto. Veja como meu rabinho abana toda vez que eu te vejo, todos os dias, sem falhar. Mas tem uma coisa que eu não quero que você mexa comigo. Deixe meu osso em paz. Não pegue meu osso, não queira tomar meu osso. E você vai treinar ele exatamente nisso. No primeiro momento ele mostra os dentes, você dá uma leva nele. Se ele for, de fato, pouco manso, ele vai tentar enfrentar você. Ele morre, mas não abre mão do osso dele. Irmãos, parece que nessa questão de bens materiais, os bens materiais são como o osso do cachorro para nós. Vocês entenderam a ilustração? Você tem uma relação com as pessoas, é legal, você sai junto, você faz tudo. A questão, o grande momento de teste dessa amizade é quando entra finanças, dinheiro, bens materiais. Aí a amizade é testada. Vocês entenderam? Estão entendendo? É como o osso, o cachorro que não abre mão do osso. Se ele abrir mão do osso, você vai dizer: esse cachorro é de fato o quê? Manso. Sabe por que eu digo que é a mesma coisa? Irmãos, preste atenção o que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os mansos. Por quê? Herdarão. Ele é feliz por ser manso e porque ele vai herdar o quê? A terra. Mas o que quer dizer isso? Que ele não se apega aos seus bens. Ele não se apega de modo firme e não abre mão do que ele possui. Sabe o que ele diz? Quem perde, ganha. Vocês entendem isso? Quem perde, ganha. Porque os mansos herdarão o quê? A terra. Bem sei, essa é a convicção de Davi, que ele era manso, em outras palavras. Daí, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Ou seja, quanto a esse saber, Davi sabia que o Senhor olhava para o íntimo. Ele sabia que o Senhor se compraz, na verdade, lá no íntimo. Ou seja, o que o Senhor deseja é a verdade, como diz Eugene Peterson, de dentro para fora. O que eu falo só será verdadeiro se partir de um coração verdadeiro. Vocês estão entendendo esse ponto? Bem sei. Interessante. Davi sabia que Deus se agradava da sinceridade. Bem sei que da sinceridade te agradas. E Davi sabia que era sincero. Não é um milagre isso? Eu gostaria tanto que vocês entendessem o que eu estou falando aqui. Na verdade, o que Davi fez, irmão, foi reafirmar sua própria integridade. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo, que trouxe o Espírito Santo como testemunha da sua sinceridade, testemunhando comigo o Espírito Santo daquilo que ele disse, de que ele estava disposto a ser anátema para que o povo fosse salvo, se isso fosse possível. Está lá em Romanos capítulo 9.
sinceridade. Davi está com essa convicção. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente estas coisas. Davi sabia que o Senhor se agrada da verdade no íntimo, porque ele disse: tu provas os corações e da sinceridade te agradas. Mas Davi também sabia que ele tinha de fato doado. Como é? Vamos lá? Voluntariamente, abundantemente e alegremente. Disse: eu fui sincero. Vocês estão entendendo? Eu espero que nós não percamos este ensino. Esse é um caso. Mas no outro lado, ele está dizendo: mas nós demos voluntariamente. Na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Sinceridade. Ele está expondo aqui, então, a sua integridade. Como é isso, irmão? Está compreendendo, senhor Francisco? Alguma pergunta? E Davi vai mais além. Ele chega ao ponto de afirmar: só pode ser pelo Espírito. Versículo 17, no final. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Então vocês veem aqui como a coisa fica bem interessante. A convicção de Davi de que Deus se agrada daquilo que é dado com alegria e sinceridade. A convicção pessoal de que ele foi íntegro. E a convicção de que o povo também foi íntegro. Vocês estão entendendo? Agora que eu estou vendo o diácono José Ribamar ali todo aconchegadinho. É a sua noiva, né? Claro, né? Você aquela pergunta que eu fiz para ele, você está disposto a casar também desse jeito? Para essa história de é meu e vai ser nosso? Tá certo disso, diácono José Ribamar? Ninguém gostou desse certo seu. Esse certo seu com a convicção muito, muito fraquinha. É certo mesmo? Não vou perguntar para ela, não. É você que tem que responder. Se ainda quer casar, José Ribamar? Ih, está fraco também. Alguma pergunta, irmãos? Que resta para nós agora? Uma vez que, tendo Davi considerado a ação divina e a ação do homem nessa esfera da doação, sabendo que todos dependem de Deus para ser e para fazer o que agrada a Deus, Davi então fez uma oração tão humilde, irmãos, que é o nosso sexta parte. Versículo 18. Vamos ler o versículo 18? Davi pediu ao Deus da aliança que preservasse a integridade de todos. Vamos ler? Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E ele dizia: a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. De novo, essa realmente a oração de Davi é de uma humildade impressionante. Irmãos, até nisso, nós dependemos do Senhor. Ou seja, para que sejamos íntegros, precisamos da graça do Senhor. E para que continuemos íntegros, precisamos da graça do Senhor. Assim, está aqui ele dizendo: conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Vocês percebem como aqui nós nos encontramos com o cerne, o âmago da nossa salvação. Por isso o Senhor Jesus disse ao Pai em oração, falou a ele assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ninguém será santificado se não houver ação da parte do Senhor. Ninguém fará qualquer bem
que agrade ao Senhor se não tiver a ação, graciosa ação da parte do Senhor. Eu não sei se nós lemos semana passada Hebreus capítulo 13, que deveria ser a nossa oração por nós e pelos demais. Hebreus 13, versículo 20. Ele diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O que é que ele pede? Os aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Há um sentido que nós cremos nisso, sim, porque quando nós oramos pelos irmãos, quando nós oramos pela família, quando nós oramos pelos nossos filhos, quando nós oramos pelos nossos familiares, nós estamos dizendo: se ele não agir, nós não faremos nada que seja agradável a ele. Israel, Senhor, conserva para sempre no coração de teu povo estas disposições e pensamentos. Tudo bem, irmãos? Sim, Senhor. A pergunta do irmão é: por que no verso 14 ele fala quem sou eu e quem é meu povo? E nesse versículo 18 ele fala do coração do teu povo. Aí ele está falando do geral ou somente o povo de Davi? Vocês entenderam a pergunta? Eu vou perguntar de novo. Vocês entenderam a pergunta dele? Ele quer saber se há diferença entre o versículo 14 e esse versículo 18. No versículo 14, como eu disse, Davi está falando de modo comparativo. Eles, se comparando com a eternidade de Deus, eles são transitórios, eles são passageiros, eles são peregrinos. Mas agora ele está falando ao Senhor Deus, vendo-o como Deus da aliança. Deus fez aliança com quem? Com o seu povo. Então ele está aqui falando disso. E vejam que lá, ele, ao se comparar, eles se veem como eles são. Ou seja, frágeis, incapazes de fazer por si só o que fizeram. Aqui ele está pedindo ao Senhor que continuem agindo neles para que eles façam como eles tinham feito. Ou seja, ele fala: conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Eu tenho a impressão que alguns de vocês ainda não acordaram. É verdade isso? Não? Tem certeza? Tem convicção no coração de que já estão acordados? Sim, irmãos. Tudo isso que nós vimos nesta manhã, ou seja, Davi tendo convicção de que tanto ele quanto o povo foram doadores sinceros, mas antes vimos que eles se viram como incapazes de fazer, naturalmente falando, o que fizeram. Então, duas coisas que nós encontramos, ou seja, uma moeda com duas faces. Primeiro, a incapacidade, porque tudo vem de Deus, tudo é dele e dele devemos devolver. Mas, do outro lado, é que Davi diz: não, mas nós fizemos isso com integridade, com sinceridade. Vocês entenderam essa moeda com essas duas faces? Mas agora nós entramos numa outra esfera. Ou seja, o pedido de Davi, nesse sexto lugar, para que
o Deus da aliança, Deus que fez aliança com o seu povo, preservasse essa santidade dele, preservasse a integridade de todos. Nós vamos voltar a esse ponto com a graça do Senhor, porque isso é muito importante. A história bíblica nos mostra que só o Senhor pode preservar a integridade do seu povo. Vou repetir. Só o Senhor, a história bíblica mostra isso, pode preservar a integridade do seu povo. Onde nós vemos isso? Vocês lembram? Você vê que eu não fiz menção assim da oração final de Davi. Inclina-lhe o coração para contigo. Vocês lembram, vou citar aqui para a gente terminar. Vocês lembram do episódio que experimentou Elias diante do povo que estava indeciso? O povo não sabia mais quem era o Senhor. E então o profeta perguntou ao povo: quem é o Senhor? Quem é Deus? O Senhor ou Baal? E o povo não sabia dizer. Mas a oração de Elias, quando aconteceu aquele episódio, foi que, em resposta à oração dele, foi: Senhor, inclina o coração deles a ti. Meus irmãos, só quando o Senhor inclina o nosso coração para Ele é que nós o servimos, é que nós nos alegramos nele, é que nós fazemos a vontade dele. Fora disso, eu diria assim, é impossível. Por isso o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só o Senhor Jesus pôde continuamente servir a Deus com integridade. E, mesmo assim, o Senhor estava com ele, nele e com ele. Só assim. E ele sabia disso. O que eu faço, não faço de mim mesmo, mas Deus está em mim. Por que não pensarmos a mesma coisa? Se pensarmos assim, nós haveremos de glorificar a Deus em todo o tempo.